Quem procura alugar um imóvel hoje em dia praticamente não vai conseguir mais alugá-lo diretamente com proprietários daquele imóvel. É prática comum do mercado que quando a pessoa está procurando, seja por meio de sites especializados de locação, ou ela procura mesmo ali nas redondezas daquele imóvel, vai caminhando, procurando placas, indicações, geralmente esses imóveis estão vinculados a alguma imobiliária. Seja porque esse imóvel é da própria imobiliária ou porque existe um contrato de administração feito pela imobiliária e o proprietário daquele imóvel. Numa situação como essa, surgem algumas questões jurídicas interessantes, principalmente se existe uma relação de consumo nesse tipo de situação. No geral, a relação locatícia entre o proprietário e o locatário, né, não tem vínculo consumerista, é uma relação civil, seguido pela lei do inquilinato, né? Mas quando a gente tem um contrato de administração por uma imobiliária, já surgem contornos diferentes em relação a essa questão. E é isso que eu pretendo dizer aqui, trazer breves esclarecimentos para você sobre essa questão. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que entender o que é um contrato de administração imobiliária. Nele existe uma parte que é o proprietário, o dono daquele imóvel, uma imobiliária que tem a função de administrar mesmo aquele imóvel, procurando alugá-lo para um terceiro, que é o locatário. Nessa negociação, geralmente o proprietário escolhe uma imobiliária porque ela vai lidar com as questões burocráticas, ela vai analisar o perfil daquele locatário para ver se é viável fazer uma alocação para aquela pessoa, ela vai exigir as garantias, vai fazer a cobrança e ela vai inclusive fazer a vistoria do imóvel e pode propor uma ação judicial em nome dele. Então é um negócio que é feito ali entre as partes que às vezes é benéfico para o proprietário. Em alguns casos, a própria imobiliária garante o pagamento dos aluguéis. Caso o inquilino não pague, ela mesma vai arcar com aquilo. Então a gente tem essa figura desse tipo de contrato, que é permitido, não tem problema algum. Aí surge a dúvida se entre essa relação do proprietário e da administradora, se há uma relação consumerista. O STJ já teve a oportunidade de julgar casos assim e diz que existe sim. O proprietário ele é um destinatário final da atividade, da prestação de serviço daquela imobiliária, que é administrar o seu próprio negócio. Então, entre o proprietário do imóvel e a imobiliária, a administradora, existe essa relação de consumo. E a existência dessa relação é muito importante porque ela traz uma série de benefícios para o proprietário nesse caso. E agora o outro lado desse contrato é a relação entre a administradora, o proprietário e o locatário, que é o inquilino, quem alugou aquele imóvel. Quando existe no contrato de locação essa intermediação, o tribunal daqui do estado de Goiás, ele já teve uma oportunidade para decidir que também nessa relação existe uma figura de consumo, né? Existe uma relação de consumo entre o proprietário, a administradora e o locatário. E inclusive em outro material que eu vou informar, outro vídeo, houve a exclusão da possibilidade de discutir essa ação na corte arbitral, justamente por existir uma relação de consumo, onde seria faculdade do consumidor optar ou não por aquele juízo. Então, nas duas situações, nós temos decisões, apesar do Tribunal de Justiça de Goiás ainda ser uma decisão recente e sem tanta correspondência nacional, nós já temos esse posicionamento aqui, em que há também a relação de consumo entre a administradora e o proprietário e o locatário. Mas você tem que prestar atenção numa coisa, essa relação vai existir quando houver a intermediação dessa pessoa jurídica. Na relação simplesmente entre o proprietário e o locatário, não há relação de consumo. E outra questão também, esse contrato de locação tem de ser de natureza residencial. Se for comercial, a relação não será de consumo, tá bom?